Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui, neste recinto, convivendo com vocês nesta noite de estudo do Evangelho, esse estudo importante para a vida de cada um de nós. Eu vim aqui para fazer um comentário simples, bem ameno para todos nós. Não sabia que ia ser filmado, então já estou começando a tremer aqui, porque é difícil a gente enfrentar essas câmeras. Mas estamos aqui para dar o recado do Evangelho, com muito boa vontade, procurando aprender um pouco mais dessa doutrina consoladora e colocá-la em nossos corações. Nosso querido instrutor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, que é o nosso orientador evangélico, responsável pela evangelização do Brasil, no seu livro Vinha de Luz, ele coloca 3 condições importantes e essenciais para toda criatura humana que deseja fazer a sua evolução espiritual. Ele fala lá na mensagem intitulada Manjares, que todos nós precisamos procurar com mais assiduamente o alimento espiritual necessário para que nós possamos aproveitar bem a presente encarnação e melhorar assim as nossas condições espirituais. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer com que o nosso espírito melhore um pouco, para quando nós retornarmos para a vida espiritual, nós tenhamos galgado alguns pontos em benefício de nós mesmos. Então, Emmanuel coloca 3 condições básicas, essenciais, para que a gente consiga a nossa melhoria. Ele fala sobre o esclarecimento pelo estudo, o crescimento mental pelo trabalho e a iluminação pela virtude santificada. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas condições. Esclarecimento pelo estudo. O estudo é fundamental para nortear a nossa vida em busca da nossa redenção espiritual. É como um mapa de um tesouro que vai nos instruindo na caminhada que devemos seguir para, afinal, encontrar esse tesouro. Então, o estudo é aquela seta de orientação que, através do conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos seguindo por um determinado rumo que certamente vai melhorar essa condição espiritual de cada um de nós. Sem conhecimento, nós podemos andar sem rumo pela vida e não encontrar aquela direção certa, segura, para fazer essa caminhada de evolução de volta para a casa do Pai. Alguém já disse que a doutrina espírita é uma doutrina de livros. E sendo uma doutrina de livros, nós precisamos estudá-la com carinho, com assiduidade, procurando nos seus estudos ampliar assim esse conhecimento que também amplia os horizontes da nossa capacidade mental, e nós vamos descortinando vidas novas, vamos vendo, sentindo que existe uma amplidão nesse cosmo infinito de situações que nós podemos alcançar através do conhecimento, da assiduidade no estudo da doutrina. Então essa é uma condição também essencial para essa caminhada, porque o conhecimento é uma seta que vai orientar o viajor cansado da vida, fazendo com que ele siga o caminho certo. Muitas vezes nós estamos perdidos num deserto, e quando surge um aviso, quando surge uma seta de orientação, nós sabemos seguir com segurança aquele caminho. Então o conhecimento traz isso para nós. A segunda condição que Emmanuel coloca é o crescimento mental através do trabalho. O trabalho é a ferramenta que vai dignificar a vida de todos nós. Quando nós deixamos de trabalhar, a nossa cabeça fica mais ociosa, nós começamos a pensar coisas tão condizentes
com a utilidade da nossa existência e vamos perdendo assim condições mentais, vamos nos tornando mais preguiçosos, nós deixamos que realmente a nossa cabeça, ficando ociosa, ela possa trazer pensamentos negativos, pensamentos que vão obstaculizar essa nossa procura da própria evolução. Então o trabalho ele é fundamental na vida de cada um. Quem pensa em aposentar e ficar tranquilo, não fazer mais nada, está na contramão desse crescimento espiritual, dessa vontade de continuar evoluindo, buscando aproveitar a presente existência. E todo trabalho é útil, todo trabalho é uma ocupação útil. Nós podemos trabalhar para a manutenção do nosso corpo aqui, que todos nós fazemos, né, a nossa manutenção física, mas podemos também escolher trabalhos que possam auxiliar os nossos irmãos em humanidade, que possamos auxiliar aquelas pessoas que dirigem o progresso da humanidade e fazer de nossa parte alguma coisa que possa favorecer também o crescimento dos nossos irmãos. Então, aproveitemos o tempo que nós temos para trabalhar. Se nós aposentamos e já não temos necessidade mais de ganhar o dinheiro numa profissão honesta, que façamos o trabalho voluntário, que possamos, de alguma forma, adotar um serviço no bem, para que através desse serviço nós possamos continuar nos dignificando, fazendo com que a nossa mente esteja ocupada em alguma coisa útil, em alguma coisa proveitosa. A terceira condição é a iluminação pela virtude santificada. Então a gente que está no processo evolutivo tem necessidade de fazer a nossa melhoria a cada dia, procurando refinar os nossos sentimentos, procurando fazer com que os nossos sentimentos sejam mais ligados com as questões do amor. E para que nós possamos assim amar melhor os nossos irmãos em humanidade, nós temos primeiramente de fazer um trabalho muito sério conosco mesmo, no sentido de começar a fazer também o alto amor, ou seja, começar a melhorar as nossas condições mais íntimas, refinando os nossos sentimentos, procurando seguir aquela orientação de Jesus, quando ele diz como seu maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, que nós possamos primeiramente amar a nós mesmos, fazer com que os nossos sentimentos sejam mais elevados, que as nossas condições espirituais sejam mais luminosas, para que assim nós possamos também ajudar melhor, a amar melhor os nossos irmãos em humanidade. Jesus, ele recomendou a todos nós, brilhe a vossa luz, e que nós façamos brilhar a nossa luz através da aquisição de virtudes, de sentimentos novos, que possam fazer com que nós nos tornemos criaturas mais sensíveis, principalmente diante da dor do nosso semelhante. Então, essa necessidade de alto amor, cuidar de nós com carinho, educar os nossos sentimentos, tomar as rédeas de nós mesmos, é muito importante, porque quando nós aprendemos a gostar de nós, passamos a experimentar mais alegria em amar. Então, cuidemos da nossa educação espiritual, cuidemos de refinar os nossos sentimentos, no dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas relações com os nossos semelhantes, porque assim nós vamos adquirindo melhores condições para amar o nosso próximo. E para isso é que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. É para isso que nós estudamos essas virtudes que Jesus coloca em nosso caminho, para que através delas nós possamos assim melhorar realmente as nossas condições espirituais. E hoje nós vamos especialmente estudar uma delas, que está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu vou fazer a leitura aqui da mensagem, que ela é muito importante, ela é muito expressiva, e a gente vai fazendo os comentários em seguida. A piedade. A piedade
é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então a piedade é esse enternecimento, é essa comoção que nós vamos sentir pelo nosso semelhante. E vejam que coloca o Espírito Miguel aqui nessa mensagem recebida em Bordeaux, em 1862, dizendo que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Vejam quão importante é essa virtude, é a que mais nos aproxima dos anjos. E por que ele colocou aqui nessa mensagem essa situação tão importante? É porque Deus tem misericórdia para com todos nós. Em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, Deus está sempre exercendo a sua misericórdia porque Ele é extremamente misericordioso. E Ele quer também que nós, como criaturas humanas, como seus filhos, também sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, principalmente com os nossos irmãos sofredores, com aqueles que passam pelas dificuldades maiores da vida. Então a piedade é esse enternecimento, essa comoção que nós sentimos diante da dor do outro. E mais na frente da mensagem nós vamos ver, a antítese disso é a indiferença. Quando nós somos indiferentes às dores dos nossos semelhantes, nós estamos na contramão da caridade, da verdadeira caridade. Porque se nós não tivermos essa comoção de sentir a dor do nosso semelhante, nós não estaremos exercendo a misericórdia, nós não estaremos cumprindo uma determinação, podemos dizer assim, que Deus colocou em cada coração, para que nós possamos realmente auxiliar uns aos outros. Essa atitude nos leva, nos remonta novamente à parábola do bom samaritano. Conta Jesus que descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando ele foi tomado pelos ladrões que tiraram tudo aquilo que ele levava e deixando-o semi-morto na estrada. Por aquele mesmo caminho passava um sacerdote, acostumado com as lições do templo, e vendo o homem caído na estrada, ali em sofrimento, passou indiferente, passou ao largo, não deu a atenção devida àquele pobre coitado. Um levita, que era também um cuidador da lei, lá em Jerusalém, no Sinédrio, no templo de Jerusalém, o levita também passou indiferente, não deu a devida atenção para o indivíduo caído no chão. Mas um samaritano passando pelo mesmo local, a trabalho, ele tomou-se de compaixão. Quando a parábola fala nesse sentido, é porque aquele samaritano, embora não estivesse afeito à religião, à prática do templo, ele teve piedade, ele sentiu aquele enternecimento, ele sentiu aquela comoção e compassivamente desceu do seu cavalo e até foi atender o nosso querido irmão caído ali. Pensou as suas feridas, deu-lhe água para beber, né? Aconchegou ele ao próprio peito
e colocando ele no seu cavalo, levou-o a uma estrebaria. E lá disse ao dono da estrebaria: cuida dele, quando eu voltar te compensarei com todas as despesas. Este samaritano, embora sem religião, embora não praticando qualquer ato religioso, teve piedade, teve compaixão, desceu do seu cavalo, estava a trabalho, estava a caminho de Jericó também para fazer as suas atividades comerciais, mas parou, desceu do cavalo, enterneceu-se pelo homem e fez aquilo que todos nós deveríamos fazer quando essa situação ocorrer em nossa vida. Ali, ele tomou aquele indivíduo, cuidou dele e tratou da melhor maneira possível. Não despendendo até recursos próprios para para contornar aquela situação. A piedade, ela é um sentimento inerente a todas as atividades que Jesus demonstrou aqui na terra. O Mestre, quando esteve entre nós, ele procurou viver entre os ladrões, entre as prostitutas, entre os homens de má vida, entre os publicanos, que eram considerados também os usurários da época, e Jesus conviveu com todas essas criaturas. Lembramos da história de Zaqueu também, que era um publicano, era execrado na sua cidade, e Jesus trouxe Zaqueu para o seu rebanho, porque sabia que havia em Zaqueu ali uma semente de amor, uma semente voltada para a espiritualidade. E todos nós sabemos que Zaqueu, depois da sua transformação, depois que ele doou todos os seus haveres aos seus semelhantes na época, ele tornou-se o terceiro apóstolo de Jesus e adotou o nome de Matias, né? E posteriormente, futuramente, veio se transformar no querido Dr. Bezerra de Menezes. Jesus ensinava a virtude da piedade a todos aqueles que o procuravam. E atendeu também uma prostituta dentro da casa de Pedro, quando ela foi procurá-lo, numa noite tranquila, para conversar com o Mestre. Chamava-se Maria de Magdala. Ela queria encontrar o verdadeiro amor e não conseguia. Vendeu o seu corpo várias vezes, tornou-se uma cortesã, mas buscava aquele amor infinito, aquele amor que pudesse preencher as fibras mais sensíveis do seu coração. E naquela conversa amiga, Jesus, tomando-a com piedade também em seus braços, ensinou-lhe o caminho do amor. Ai, Maria, ama a todos, ama os seus irmãos em humanidade, e quanto mais você amar os seus irmãos, mais o amor se fará presente em seu coração. E depois daquela noite memorável, ela deixou tudo de lado, doou todas as suas coisas para seguir o ensinamento de Jesus. E continuou até o Mestre desencarnar. Quando o Mestre partiu para o mundo espiritual, ela foi cuidar dos leprosos. Os leprosos que foram levados para os vales dos leprosos, e ali todas as tardes, todos os dias, ela cuidava daqueles leprosos com muito amor, com muita caridade, com muito sentimento pelo sofrimento daquelas pessoas. E no final da sua vida, conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, numa história maravilhosa, muito sensível, que ao desencarnar, ela se viu livre daquele corpo pustulento que já havia adquirido também a lepra, e lá nas margens do lago de Genezaré, ela viu Jesus aproximar-se dela e acolhê-la nos seus braços, levando-a num cântico de anjos para a vida espiritual. Redimiu-se, utilizando da piedade em seu coração, em benefício dos leprosos, daqueles leprosos que eram banidos da cidade, porque ninguém queria entrar em contato com eles. E quando nós falamos em leprosos, nós lembramos naturalmente daquela figura majestosa de Madre Teresa de Calcutá, que também, em sua vida,
deixou o claustro, deixou lá o mosteiro em que ela vivia para dedicar-se à causa humana, dedicar-se aos sofrimentos humanos. E fez isso durante toda a sua vida. E um dia um repórter americano, numa entrevista a ela, disse-lhe: eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão. E ela respondeu a ele: eu também não, eu faço isso por amor. Então a piedade é esse sentimento que essas pessoas vão sentindo, vão tendo, vão construindo em si próprias para atender a esse sofrimento humano aí. E quando nós atendemos o sofrimento dos outros, os nossos sofrimentos são amenizados. Quando nós enxugamos as lágrimas alheias, diz Alta de Souza, nós teremos Cristo enxugando as nossas próprias lágrimas. A mensagem continua e nós vamos ler mais um pouquinho para a gente comentar um pouco mais adiante. Quando essa doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, porém, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, quanto mais nós ajudarmos o nosso semelhante, quanto mais nós colocarmos em prática essa virtude que nos aproxima dos anjos, que nos aproxima mais de Deus, irmã da caridade, nós estaremos ajudando a humanidade a minimizar os seus sofrimentos também. Se cada um de nós se dispusesse a cuidar de um enfermo na vida, nós estaríamos ajudando assim até a saúde pública a resolver os problemas cruciais que se encontram por aí. E que compensação nós vamos ter? É aquela compensação que nós já falamos. Quanto mais nós ajudamos a vida, mais a vida nos ajuda. Quanto mais nós trabalharmos pela felicidade do universo, o universo vai retornar para nós também em felicidade. Quando nós auxiliamos, somos invariavelmente auxiliados. Então, concluindo aqui a mensagem, quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se receia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de fixar no céu, em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Quando nós ajudamos alguém, quando nós atendemos alguém na sua dor, aquela pessoa jamais esquece do nosso ato. Fica ligada conosco através de vibrações boas. Procura orar por nós todos os dias, fazendo com que a sua vibração chegue até nós, nos auxiliando. E quem não precisa de preces?
André Luiz conta que a sua passagem para o mundo espiritual, né, depois que ele se recuperou lá, ele descobriu que de milhares e milhares de pacientes que ele atendeu gratuitamente, alguns 15 lá começaram a fazer orações para ele. E aquelas orações, depois ele pôde perceber, e os seus mentores espirituais confirmaram a ele, que aquelas orações fizeram muito bem para ele quando ele ainda estava no umbral, quando ele estava lá padecendo as dores pela sua vida mal conduzida aqui na terra. Então ele sentiu que aquelas orações que ele recebia batiam nele e davam-lhe uma nova sustentação, davam um novo alento para que ele continuasse a buscar também o seu equilíbrio, a sua restauração espiritual. Então, quando nós ajudamos uma pessoa nas suas dores, nos seus padecimentos, ela está sempre vibrando por nós, ela está sempre olhando por nós com carinho. Isso é muito importante. Quando nós também desprezamos alguém, podemos dar uma assistência para alguma pessoa que pede socorro e negamos aquela assistência, aquela pessoa também vai dirigir para nós vibrações mais pesadas, vibrações negativas. Então, a piedade é a irmã da caridade, é a precursora da caridade. É ela que vai nos impulsionar para que nós possamos realmente exercitar a verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. A caridade que dá esmolas, que cuida materialmente de alguém, é uma caridade chamada beneficência. Ela tem o seu valor, mas ela precisa ser vestida com esse sentimento terno, que comove, cuja dor do semelhante comove os nossos corações. Então é esse sentimento que nós precisamos construir cada vez mais, fazendo com que realmente a gente vá se sentindo mais propenso a cuidar das dores dos outros e esquecer as nossas próprias dores. Até porque nós já falamos que quando nós cuidamos da dor do outro, a nossa dor é diminuída, ela é até esquecida por nós. Então é um sentimento que realmente todos nós precisamos desenvolver. Quem sabe um dia nós possamos chegar lá na condição desses seres maiores que realmente exercitaram aqui na terra a verdadeira piedade. A outra lição que o Valentim aí colocou para nós fazermos é sobre os órfãos. É a sequência aqui do Evangelho. Então nós vamos ler a lição para a gente comentar. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servires de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana, a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai este ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem,
trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Quem são os órfãos? Geralmente os órfãos são aquelas pessoas, são aquelas crianças que estão sem pais, né, que não tiveram pais na infância, ou que perderam os pais em tenra idade e ficaram sozinhos no mundo. A orfandade é uma das mais difíceis provações porque passa o Espírito encarnado. É também um desafio à nossa solidariedade cristã. Amparar o órfão é ato que agrada a Deus e, portanto, eleva espiritualmente quem o pratica. É uma provação à orfandade. E é um ato quando nós atendemos, ajudamos a resolver essa questão, adotamos alguma criança, cuidamos de algum órfão, é um ato que agrada sumamente a Deus. Lá no Nosso Lar, quando a gente lê o livro, lá fala da questão de bônus hora, né? Quando a gente faz um trabalho, a gente ganha bônus hora. Quando faz um outro tipo de trabalho diferente, mais complicado, ganha-se 2 bônus hora. Quando atende órfãos, porque no plano espiritual também tem órfãos, né? De pais que reencarnaram, ficaram sozinhos. E quando tem alguém que se dispõe a amparar esses órfãos, o bônus horas são 3 vezes mais, mostrando a grandiosidade desse ato de cuidar dos filhos de outras mães. É isso que Jesus pediu a Magdala naquela entrevista memorável que nós falamos lá do livro Boa Nova, quando Jesus falou com ela sobre as mães, a missão das mães na terra, de cuidar de espíritos encarnados. E ela respondeu para Jesus assim: mas desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe, porque ela era estéril. Aí Jesus respondeu a ela com a outra pergunta: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E entendendo essa mensagem, ela cuidou dos filhos das outras mães, por isso que deu o chamado salto quântico na sua própria evolução. Quando nós cuidamos desses espíritos desamparados, nós estamos agradando a Deus, e Deus certamente irá dar a cada um de nós somente benefícios. Existe uma história muito interessante no livro O Céu e o Inferno. Lá no final, quando ele fala sobre as expiações, né, ele conta lá a história, é contada a história lá de uma pessoa chamada Sligol. Era um israelita que morou na cidade de Vilna, falecido em maio de 1865. Quando ele faleceu, o Kardec foi pesquisar a vida dele, porque ele era muito conhecido na cidade. Ele era uma pessoa que ficou, um israelita, que ficou órfão muito cedo. E, além do seu trabalho normal, para ganhar a vida, ele fazia trabalhos extras e mendigava pela cidade recursos, pedindo a todos, usando a expressão: ajudai os órfãos, ajudai os pobres, lembrai-vos dos órfãos, lembrai-vos das viúvas. E lá carregava lá a sua sacola lá para receber os benefícios. Mas ficou-se sabendo depois que tudo aquilo que ele arrecadava não era para ele. Era para cuidar de órfãos, para cuidar de viúvas, para cuidar de filhos desgarrados pelo caminho. Então, ele ficou famoso na cidade, ficou muito conhecido, né? Durante 60 anos, ele fez esse trabalho. Ele ajudou crianças abandonadas, viúvas que não tinham recursos nenhum, ajudava as crianças na escola, a frequentar escolas, a se tornarem homens de bem, né? E depois Kardec evocou ele lá na Sociedade Espírita de Paris, no mês seguinte da morte dele, e ele contou a história,
que há 350 anos aproximadamente, ele foi um grande soberano, foi um rei, um déspota, um tirano que criava todo tipo de imposto para se locupletar, né? Para tornar-se cada vez mais poderoso e assim por diante. E ele criou um imposto sobre mendicância, um imposto sobre esmola. Então, o mendigo recebia uma esmola, ele tinha que pagar um imposto daquela esmola para o rei. Veja que tirano que era o indivíduo lá. E foi assim a vida inteira. Cresceu os cofres dele, mas a miséria crescia cada vez mais na cidade, no seu reino, né? Então ele desencarnou numa penúria muito grande, sofreu pra caramba no mundo espiritual, né? Diz ele lá na comunicação, na Sociedade Espírita de Paris, que ele teve o espírito jungido ao corpo muito tempo, até que houve o desligamento, participou lá das regiões umbralinas, né? Sofreu bastante, até que ele próprio começou a pedir o seu ressarcimento, a mudar a sua condição espiritual. Então foi quando ele reencarnou, também na condição de mendigo, né? Quando ele era soberano, lá quando ele morreu naquela época, deram uma festa, né? No reino foi uma grande festa, porque o déspota, o tirano morreu, né? Então todo mundo se alegrou com aquilo, né? E quando ele, nessa encarnação como israelita, aqui na cidade de Vilna, ele faleceu, também deram uma festa, mas uma festa de reconhecimento pela grandeza do seu espírito. Diz lá que até as lojas da cidade fecharam para acompanhar o enterro daquele homem que mendigava para distribuir os recursos da sua mendicância a todas as pessoas desamparadas, principalmente aos órfãos. Então, que essas mensagens, essas mensagens trazidas pelos Espíritos, essas virtudes, elas possam tocar o nosso coração. E que nós possamos, através do exercício delas, promover também a nossa própria iluminação espiritual, que é o objetivo maior da nossa vida. Atendendo a essa recomendação de Jesus, né? Brilhe a vossa luz. Nós possamos fazer brilhar essa luz interior através das virtudes conquistadas. E finalizando, encerrando... Vai falar o poeta. E encerrando, nós vamos trazer aqui uma poesia de Irene de Souza Pinto, uma poetisa paulistana, e que ela fala mais ou menos sobre esse assunto, qual a atitude que nós devemos tomar quando algum sofredor, alguma pessoa necessitada chegar até nós. Diz ela assim: essa mendiga que passa, vestida de trapo ao vento, de rosto cansado e atento aos óbolos que lhe dão, quem sabe por que te busca na dorida caminhada, para deter-se humilhada, pedindo socorro e pão? Não digas, mulher da rua, nem penses, mulher sem jeito, guarda silêncio e respeito, se nada tens para dar, que essa pobre onde aparece, traz a tristeza por guia, o refúgio por refúgio a noite fria, e às vezes o chão por lar. Ao recebê-la medita em tua mãe, viva ou morta, jamais lhe cerres a porta, nem lhe indagues de onde vem. Dá-lhe um momento de apoio à marcha triste e insegura, em meio da desventura, talvez seja mãe também. Recorda a infância risonha em tua casa florida, as horas plenas de vida, a mesa farta ao dispor, as doces lições da escola, entre o recreio e a merenda, a bola, a peteca, a prenda, nos brincos de puro amor. Lembra a ternura materna, como estrela em toda parte,
teu pai chegando a beijar-te, aos meigos abraços teus. Durante o dia, os folguedos que a segurança entretece, de noite, a bênção da prece e o sono, pensando em Deus. Reconsidera contigo que essa mulher, entretanto, nasceu num berço de pranto, e de pranto vive assim. Cresceu, rogando na rua, o pranto da vida amarga, sem que lhe visses a carga de mágoas quase sem fim. Acolhe-a com caridade, restaura-lhe a força e dize a frase que lhe amenize o peso da própria cruz. Deus te manda essa mendiga para saber ao certo se estás mais longe ou mais perto da redenção com Jesus.